A gente avançando um pouco nessa discussão aí, isso termina em 76, Sim. com aquele título do Paulista. Né? E aí a gente tem um período meio turbulento ali, chega em 78, tem aquela fatídica final, que eu peguei uma raiva do Leão, mas depois eu vi que eu estava errado, né? Contra o Guarani. Contra o Guarani em Campinas, que dizem que ele deu um soco lá na cara do cotovelada no Careca. Cotovelada, enfim, tal. Uns dizem que ele deu, uns dizem que ele não deu, enfim, mas ali começa um período difícil do Palmeiras. Sim. Né? Que vem anos, vem 16 anos, né? Uhum. Como é que é marcado historicamente esse período no Palmeiras? Sim, isso é muito claro, para mim é muito claro. E por que isso aconteceu na sua visão? Claro, não, para mim é muito claro mesmo. E é pontual mesmo, em 1978, né? Você já tinha em 1976, obviamente, e 77, você já tinha o fim desses dois pilares aí, desses dois gênios, né, palestrinos, o Dudu e o Ademir, né? O Dudu para em 76, vai ser técnico, né, do time, conquista o título paulista, e depois no ano seguinte é o Ademir da Guia que vem a parar. Então você está num processo de renovação das suas lideranças, das questões técnicas dentro e fora do campo e tudo mais. Mas efetivamente você tem uma questão traumática no plano político da vida do clube, né? Que você tem uma questão com o presidente do clube, que era o Jordão Bruno Sacomani à época, né? Que tem um problema interno com divisas do clube, com dinheiro, tem um problema muito sério. A política do Palmeiras sempre foi conturbada, né? Mas é um clube sanguíneo, né? É um clube passional. Se não for, cada clube tem sua característica. A nossa é passional. Enfim, a gente resolve as nossas... Vamos dizer assim, que o nosso antídoto e nosso veneno é essa passionalidade, né? Isso é que nos faz diferente para cima e para o alto, né? Ou a gente é uma grande alegria ou a gente é uma grande tragédia. A gente não tem meio termo. O palmeirense é esse. Não tem meio termo. Né? Essa é a nossa passionalidade, essa é a maneira que a gente entende de se unir, de seguir em frente como coletividade. E eu acho isso bonito, tá? Não vejo isso como um defeito, claro. Acho que isso como uma particularidade. E você tem esse problema na presidência, que esse presidente é destituído, né? Tem todas umas questões de nuance, esse presidente é destituído. E esse presidente sendo destituído, você tem uma crise política. A crise política gera uma crise moral. A crise moral gera uma crise financeira. A crise financeira gera uma crise técnica. Que até você tem crise em todos os setores do clube. Isso se abala, porque até então, toda aquela credibilidade, né, que aquele clube passava, ela foi desmantelada a partir da destituição do seu presidente. Então você ficou fragilizado. E é um momento também que o clube está se recuperando. Por exemplo, em 1980, aí em 79 você vai montar um time mais digno, né? Que é o time do Tele, que é o time que faz 4-1 no Flamengo, no Maracanã, exatamente, bate na trave também de uma conquista, né? Para no embate gigante com um dos maiores Inters de todos os tempos, né? A última conquista do Inter. Perdendo aquele 3-2 no Morumbi. Exatamente, Falcão, né? No auge. Enfim, então você vai ter essa questão, e quando o time está se recuperando em 79, com uma campanha digna, né? Você vai para a semifinal do Paulista, que o Matheus interrompe, né? O time estava invicto nos 3 turnos e o Matheus interrompe para quebrar o ritmo do time, porque ele não queria rodada dupla, né? E, enfim, o nosso time não joga preliminar, né? Aquelas bravatas que tinha naquela época. Enfim, aí isso postergou para que eles se preparassem mais. E em 2 jogos pegados, um empate e uma derrota, fez com que a gente perdesse a melhor campanha do campeonato. Então, mas mesmo assim você estava se recuperando. E por uma questão do destino, a gente tinha que passar, né, obviamente, por isso, no momento em que esses antigos cardeais, né, depois desse colapso administrativo em 78, estavam se reorganizando, numa fração de 2 semanas todos morrem, literalmente morrem. Morre o presidente, Delfino Facchina, os ex-presidentes, diretores de futebol. Há um outro colapso, há um outro vácuo de poder que faz com que os homens começassem a se fragmentar e não havia uma unidade política para que o clube pudesse se reerguer. E, novamente, você entrou numa questão, né, de uma crise moral que gera uma crise política, a crise política e econômica e a crise esportiva. E até isso ter vamos dizer assim, uma unidade para que se formasse novas lideranças que pudessem agregar uma maior coesão, né, uma maior unidade para que pudesse caminhar em harmonia a instituição e botar as coisas nos eixos, e aí com a demanda da pressão de resultados e tudo mais, quer dizer, e sem dinheiro para fazer os grandes investimentos, e os rivais se fortalecendo, quer dizer, então, veja, né, todo
contexto. Todos os clubes têm esse momento, né? Desse enfrentamento, dessa crise geracional e tudo mais. E acontece isso com o Palmeiras, e que só vai ter um entendimento em 1992, né, para 93, quando da chegada de um modelo de cogestão pioneiro com a questão da Parmalat, que ele vai redefinir os parâmetros semi-amadores ali naquele período para uma administração mais profissional. Então isso faz com que o clube pudesse se reerguer aí desse jejum de 16 anos.